Provavelmente você já descobriu que é livre em Cristo, mas você sabia que existe uma limitação para a nossa liberdade? Graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela e hoje vamos falar sobre o limite da nossa liberdade. Sim, nós somos livres, porém existe uma limitação, algo que nos impede de ir além daquilo que talvez romperia os limites que nos tornam cristãos verdadeiros. O tema desta palavra devocional de hoje está embasado em um texto bíblico e eu quero compartilhá-lo com você nesse momento. É Gálatas capítulo 5, versículos 13, 14 e 15, que diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros num espírito de amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E aí? Percebeu dentro do texto aquilo que impõe limite à nossa liberdade? O apóstolo Paulo vai trazer na sua carta um tema muito importante. O que ocorre é que muitos cristãos, ao se depararem com a sua liberdade em Cristo Jesus, tendem a confundi-la com uma espécie de libertinagem. Tanto no primeiro século, quando a igreja surgiu, quanto nos dias atuais, nós temos muitas pessoas que acreditam poder fazer qualquer coisa que elas não serão acusadas de nenhum tipo de pecado. Muito pelo contrário, elas vão se sentir completamente livres, porque agora Cristo já os libertou. Então nós temos dois extremos aqui. O primeiro é aquela pessoa que pensa que é impecável, que ela nunca vai pecar. E o segundo, aquela pessoa que pensa que porque agora ela está livre em Cristo, ela tem o direito de falar, pensar e fazer o que ela quiser. Porque uma vez que ela está em Cristo livre, ela encontra justificativa para suas expressões. Me refiro especialmente àqueles que querem impor a fé, ministrar a palavra, empurrar a goela abaixo aquilo que elas acreditam para com outras pessoas. A verdade é que você deve observar que existem diferentes tipos de igrejas e nem todas as igrejas interpretam exatamente iguais todos os textos. Sim, podemos dizer que as igrejas protestantes, por exemplo, têm uma relação em comum que as leva para um denominador comum, para uma doutrina básica que lhe é comum e, ao mesmo tempo, as define como igreja cristã, protestante, sem que nenhuma acuse outra de algum tipo de seita ou de heresia. Pelo contexto do Novo Testamento, é possível perceber que alguns irmãos que se converteram a Cristo se sentiam mais santos do que outros. Isso aparentemente era muito comum na igreja de Corinto. Então, alguém que se sentia forte na fé e entendia que poderia comer de qualquer tipo de comida, independente se ela tivesse sido oferecida a ídolos, ou independente do dia da semana que era, queria impor esse mesmo pensamento a outro irmão que entendia que aquele alimento não era um alimento de Deus, um alimento que deveria ser comido, pois ele havia sido contaminado pelo pecado. Então deixe-me deixar bem claro o ponto que eu quero estabelecer aqui com você. Apesar de sermos verdadeiramente livres em Cristo, nós não podemos falar qualquer coisa e nem mesmo pensar qualquer coisa. Ah, pastor, mas os meus pensamentos estão escondidos aqui na minha cabeça, ninguém está vendo, eu posso pensar o que eu quiser. Não, você se engana, você não pode pensar o que quiser, porque os pecados estão justamente nos pensamentos. O próprio Jesus diz que quando um homem olha para uma mulher, por exemplo, com intenção impura, já adulterou com ela, já pecou, já cometeu um deslize espiritual. É impossível que você controle os pensamentos que entrem no seu coração, na sua mente, mas é possível você impedi-los de te afetar. É possível você controlá-los, é possível você determinar até onde esses pensamentos vão continuar permeando a sua mente. Ou seja, tão logo um pensamento pecaminoso invada a sua mente, você já deve combatê-lo e não dar margem para pecar mais e nem deixar com que isso desça ao seu coração. Agora, partindo deste princípio, você pode observar através do texto que Paulo vai designar o amor
como a limitação para a nossa liberdade. Então nós somos livres desde que não afetemos o próximo, desde que não maltratemos as outras pessoas. O versículo 13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Existem várias formas de darmos ocasião à carne. Quando nós nos sentimos livres, bem, satisfeitos, tranquilos, muitas vezes nós meio que adormecemos na fé e pecamos contra Deus nas nossas ações e atitudes, talvez até com aquela segurança de que Ele vai nos perdoar. Porém, cautela, tenha cuidado para não andar segundo a carne, mas sim segundo Deus. E ele continua dizendo: pelo contrário, sejam servos uns dos outros em um espírito de amor. Olha que interessante, o apóstolo Paulo nos vincula uns aos outros pelo amor. E esse amor que o apóstolo Paulo assimilou é um amor sublime, um amor genuíno, um amor semelhante ao de Cristo pela humanidade, o qual foi capaz de se entregar a si mesmo por nós. Então é esse nível de amor que o apóstolo Paulo espera que a igreja desenvolva uns para com os outros. E é nesse momento, ao entender isso, que fica claro que o apóstolo Paulo deseja que nós amemos uns aos outros para nos ajudar mutuamente, para nos levar a Cristo mutuamente, para juntos em comunhão, em oração, nos fortalecermos na fé, a fim de que todos juntos, como que de mão dadas, possamos entrar na presença de Deus. O fato é que quando não respeitamos o limite do outro, quando não respeitamos a liberdade do outro para impor a nossa liberdade, estamos cometendo um erro grave diante das Escrituras. Estamos pecando contra Deus. Quando impomos a nossa santidade ao outro, isso é um erro fatal. O nível de santidade dentro de uma igreja pode ser alcançado igualitariamente a partir do momento em que nós nos respeitamos uns aos outros, que amamos uns aos outros. Veja bem, o apóstolo Paulo não está nos ensinando a concordar com algum tipo de pecado, com alguma espécie de pecado das pessoas. Ele está nos ensinando a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a ter paciência, a ter sabedoria, a ter discernimento, a saber realmente respeitar o limite do outro para que possamos conviver em união e em comunhão. Veja o que diz o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus também, ao ser questionado sobre o maior mandamento, resumiu toda a lei em 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Isso nos faz perceber que o ensino do Novo Testamento é que o amor é a base de toda a lei, e não o castigo, e não as regras, mas sim o amor. O amor de Deus para com a humanidade, o amor da humanidade para com Deus, o amor da humanidade entre si, de uns para com os outros. Então tudo deve ser pautado pelo amor. E o versículo 15 aqui do trecho que nós escolhemos para essa ministração, o apóstolo Paulo vem com uma repreensão. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. A verdade é que não tem para onde fugir. Quando nós nos atacamos uns aos outros, isso não só destrói o próximo, mas destrói a si mesmo. Não se engane, uma atitude desprovida de amor que nós tomamos no sentido de criticarmos o outro, de repreendermos o outro, de fazermos o outro perder algum tipo de status que tinha antes, às vezes até mesmo através de uma falsa sinceridade. Cuidado, o apóstolo Paulo está dizendo, é impossível você sobreviver a um ataque assim. Vocês vão se destruir mutuamente uns aos outros. E é por isso que o apóstolo Paulo, dentro desse texto, vai nos ensinar a respeito da nossa liberdade. Nós não somos livres para fazermos qualquer coisa, absolutamente. A nossa verdadeira liberdade está em conseguir nos relacionarmos uns com os outros como Cristo se relacionou com o seu povo. Ele é o maior exemplo. Nós precisamos ter o entendimento que existimos enquanto cristãos para servir uns aos outros mutuamente. E se essa ideia não perpassar em nosso coração, se essa ideia não dominar as nossas ações, seremos falsos cristãos. Ou seremos cristãos muito fraquinhos perante o ensinamento que Jesus nos deixou. Portanto, entenda que você é livre em Cristo,
livre das garras do inimigo, livre dos pecados, livre em todos os sentidos. Mas o amor limita a sua liberdade, porque de agora em diante, nós os que estamos em Cristo Jesus, precisamos viver em amor. O amor precisa ser a base das nossas ações, das nossas atitudes. E o que eu realmente desejo com esse vídeo é inspirar você a buscar mais amor da parte de Deus, a aprender a amar mais o seu próximo, a se dedicar mais a Ele em serviço que reflita o amor de Jesus por você. Espero que esse breve devocional tenha tocado seu coração de alguma maneira. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você já sabe, nós vamos estar sempre trazendo conteúdos de cunho bíblico-teológico para a sua edificação espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.